Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Bari. Nesse episódio a gente tem uma convidada muito especial, mas antes disso, eu quero agradecer a parceria dos nossos patrocinadores, a SciTech Medical e a Suprimed. Lembrando que é muito importante todo bariátrico suplementar. Tem cupom de desconto lá no site da Suprimed, 10% com o cupom PODBARI, não vai esquecer. E agora então, quero dar as boas-vindas para nossa convidada, Andréa Levi, psicóloga clínica, especializada em cirurgia bariátrica, cofundadora da ONG Obesidade Brasil, que tem um livro incrível que ela vai apresentar para a gente também depois. E hoje a gente queria agradecer a sua participação, dizer que é um tema muito importante, falar de família, amigo, rede de apoio, quem precisa pode operar, acho que isso é essencial para quem está nesse caminho. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, profissionais incríveis, cirurgiãs maravilhosas, e vamos falar sobre as coisinhas que incomodam também e que todo paciente precisa falar. Afinal de contas, a gente dá conta sozinha? Sim ou não? Essa eu acho que é a grande... Que é a principal. É a principal pergunta, né? Dá conta ou não dá? De nada, né? A gente dá conta sozinho. A gente precisa de pessoas, a gente cresce no meio de pessoas, a gente não precisa dar conta sozinho, né? A questão é que, muitas vezes, algumas pessoas têm redes de apoio que funcionam, outras pessoas têm redes de apoio que atrapalham e, às vezes, não têm. Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu sempre fico preocupada com a rede de apoio, porque eu acho que... Primeiro, separar o que é rede de apoio, porque, às vezes, o paciente tem a ideia que eu preciso de alguém para estar na minha casa 24 horas por dia, uma semana depois da cirurgia, fazendo minha sopinha, me levando na cama, botando aguinha no copo. Isso não é rede de apoio. E isso, o paciente ele tem total autonomia. Mas eu acho que tem que ter a rede de apoio para você ligar, se você está com um pouquinho mais de dor, para você poder falar um dia que está chato fazer a dieta líquida. Então... E isso a gente podia expandir para a vida, né? Como a gente precisa ter aquela pessoa. Então, é diferente de você ter dependência de alguém 24 horas por dia. A bariátrica é uma cirurgia que deixa o paciente muito livre, né? Você sai do hospital caminhando, sua dieta pode estar pronta, a fase líquida pode estar no congelador. Então, isso você tem uma autonomia muito grande. Mas precisa ter aquela pessoa para você poder saber que pode contar, né? Para mim, faz muita diferença. E sempre que eu posso, eu tento montar uma rede de apoio com o paciente. E, às vezes, a gente acha que, no primeiro momento, ele fala, não tenho. Mas, quando ele vai se abrindo, é alguém que está fechado, que não quer pedir, que não quer mostrar vulnerabilidade. E, talvez, trabalhando isso, a gente consiga achar uma rede de apoio, né? Isso que você falou é muito importante. Às vezes, a pessoa não quer incomodar. E isso é muito característico da pessoa com obesidade. Ela que cuida de todo mundo, né? Em geral, assim, generalizando um pouco, é a pessoa que cuida, é mãezona, é a pessoa engraçada, é o legal, ele não quer incomodar. Então, essa é uma característica que a gente vê muito prevalente na pessoa com obesidade e, às vezes, ela não quer incomodar ninguém, nem família, nem amigos, nem nada. Agora, a gente tem que falar sobre o que é possível, né? Tem muita gente que tem famílias apoiadoras, aquela família que está junto, que vai na consulta, que quer saber, que quer ouvir, que quer se preparar da melhor forma, o que eu devo, faz perguntas para os médicos, para os profissionais, quer participar da consulta psicológica, uma consulta especial com a família. Isso é muito bacana. Quando a gente vê isso e vem naturalmente, nossa, melhor dos mundos. Mas nem todo mundo tem, né? Muitas pessoas têm família que mora longe, ou mesmo não tem, ou tem uma rede de amigos porque, pela própria obesidade, a pessoa se isolou, ficou, né, mais reclusa, com medo, não quer incomodar ninguém. Então, a gente também tem que incentivar essa pessoa a buscar, né? Muitas vezes, a rede de apoio começa na equipe que ela buscou, mas essa é a equipe. Ela vai ter, claro, todos os cuidados dos profissionais de saúde. Mas a gente estimula, sim, que a pessoa busque alguém, uma amiga, alguém do trabalho, um vizinho. Eu já vi até o zelador ser a rede de apoio da pessoa, né? O zelador do prédio. Dizer, olha, eu vou fazer uma cirurgia, eu quero contar com você, porque eu não tenho ninguém. E tá tudo bem, né? E, Andréa, quando você faz a avaliação pré-operatória do paciente, você estimula o familiar a comparecer a alguma das consultas? Muito. Como funciona? Sim, como eu te falei, quando a gente tem esse familiar, né, e ele já aparece na fala do paciente, fala, ótimo, vamos trazer essa pessoa. Porque o familiar também está ansioso, também está com medo, também não quer se sentir responsável. Essa é uma diferença muito grande entre a cirurgia bariátrica e as outras cirurgias.
infartou, tem que fazer uma cirurgia, um apendicite, corre para o hospital. Todo mundo vai levar, se Não tem vira. julgamento, Não né? tem xingamento. Agora, a cirurgia bariátrica, quando chega na boca do gol, ninguém quer... Ó, eu gosto dele gordinho, tá? Não sou eu que estou forçando meu marido, meu companheiro, meu filho, seja lá quem for, a fazer cirurgia, tá? Aí dá um passo para trás. Ou até, Andréia, eu já vi casos de pacientes que não têm, digamos, o apoio da rede de apoio daquelas pessoas que estão próximas a ele, da família, e não tem o apoio porque essa rede de apoio próxima, ele não acredita nele. E fala assim, não é a bariátrica que vai te emagrecer, porque você é preguiçoso, porque você come muito, porque, sei lá, né? Podemos colocar aqui N histórias. Julgamentos da bariátrica, né? Julgamentos da obesidade. E aquela pessoa fala, ai, doutora, minha família, eu nem sei se eu quero trazer ela aqui, porque ela vai falar tanta coisa que mexe, que são gatilhos, que ela deve ouvir aquilo durante toda uma vida. Que machuca, né? E quando essa pessoa traz isso para mim na consulta médica, eu falo, não, mas traga. Porque eu quero conversar, eu quero entender também ela. Porque às vezes são medos. Ela tem medo que você morre, ela tem medo que você piore, ela tem medo. E talvez eu aqui mostrando para ela o que a cirurgia pode te trazer de ferramenta, de benefício, a psicóloga, a nutricionista, que pode ter essa rede de apoio também para o familiar. Porque a gente fala de rede de apoio para o paciente, mas também precisa de uma rede de apoio para essa família, e principalmente até essa família receosa, né, das expectativas dessa pessoa. Então, quando eu em consulta médica, eu como cirurgiana, se vai lá um paciente sozinho e ele traz para mim na consulta que a família ou, enfim, né, o companheiro não está apoiando ele para a cirurgia, eu pergunto por quê. E às vezes ele não sabe bem falar, ou ele não quer falar, ou enfim, eu falo, então eu espero sua família aqui na próxima consulta. Porque eu quero entender o porquê. Porque às vezes tem coisas maiores que a gente não sabe. Quero entender esse Isso que você está falando, Karina, é muito importante, porque é muito comum, né? A pessoa com obesidade, ela é desacreditada em muitos momentos da vida. Com na certeza. infância, na adolescência. Ah, você não dá conta. E muitas vezes a pessoa já chega nos nossos consultórios se desculpando, né? Ah, eu sou sem vergonha mesmo. Repetindo um discurso que ele escuta da própria família, dos amigos, naquelas brincadeiras sem graça de, gordinho e tal. E ele acaba acreditando nessa história, Acaba né, André? não só acreditando, como agindo assim. Aquilo interfere na autoestima dele. Ele não se acha capaz, não só, entre aspas, de não dar conta de uma cirurgia ou de um emagrecimento, mas de não dar conta de muitas coisas da vida, né? Ele é o engraçado, ele é a pessoa que está sempre disponível, mas ele não é levado a sério, né? Então, isso é muito profundo, isso não é brincadeira, né? Isso faz parte de um quadro gordofóbico que a gente vive, que é desacreditar a pessoa, porque ela tem obesidade. Então, a gente vê isso nas empresas, né? Não foi contratado e a gente sabe por quê nas entrelinhas, muitas vezes, né? Então, isso aparece muito no pré-operatório. A pessoa está com medo e é normal, né? É ok sentir medo de uma cirurgia. Eu acho saudável, inclusive, né? Quem vem para a cirurgia muito felizão no oba-oba, a gente puxa um pouquinho para o pé no chão, mas é saudável dentro de um quadro, né? E que a gente vai buscar a rede de apoio preparando e acolhendo também essas pessoas, família, amigos. Como você bem disse, provavelmente se eles gostam da pessoa que vai operar, eles estão com medo também, né? E isso é bom, é saudável. E quando a gente explica qual vai ser o processo, qual vai ser a participação da família, a pessoa fica mais aderida, com mais calma. Uma coisa que eu vejo é como é importante a gente conhecer a rede de apoio. Então, eu estimulo muito que o familiar venha. Porque eu já vivencio algumas situações em que o que supostamente seria uma rede de apoio para ajudar, passa a ser uma rede de apoio que massacra a pessoa que fez a cirurgia. Porque começa uma vigilância, uma cobrança, um negócio que eu perco as contas, principalmente pai e mãe acontece mais pai e mãe com pessoas mais jovens. Em que, às vezes, você tem que chamar a família e falar, não está dando para respirar. Porque você conta cada copo que tomou, o dia que não foi na academia virou um tormento. Respira. Deixa seguir. Porque quem caminha é o paciente, não tem como, você não vai caminhar por ele. Então, é balizar isso tudo, né? Tem rede de apoio sim ou não? Essa rede de apoio está preparada para apoiar
E às vezes ela pode não estar preparada e aí tem que o pai, a mãe, enfim, começarem um tratamento em paralelo para deixar aquela pessoa seguir, entendendo tudo com empatia. Ninguém está lá para fazer o mal, mas sem querer atrapalha às vezes. Tem perfis de famílias, aí vamos falar de famílias, não de grupos de amigos, que já é outro departamento, mas tem perfis de famílias diferentes. Por exemplo, a pessoa que é a única pessoa com obesidade daquela família. Muitas vezes acontece, né? Ninguém entende ela. Aí sim ele é desacreditado, tudo que a gente faz por você não dá certo, e aí é uma tortura, né? E tem aquela família que todo mundo tem obesidade, e aquela pessoa que vai operar, ele passa a sofrer bullying o tempo... agora você ficou um chato, agora você não bebe mais com a gente, que é um ponto. Agora você não participa, você tá... come aí, eu fiz para você. Então, a família com mentalidade da obesidade, aquela família que não vai entender a pessoa que está emagrecendo, é uma coisa. Porque aquela pessoa está ficando dissonante da família, né? Exatamente. E ele é o porta-voz da doença, a obesidade, né? E tem aquela família em que ele é a única pessoa com obesidade que também ele não é entendido. Então, são dois perfis completamente diferentes. A gente sempre tenta trazer pelo menos um representante dessa família. No meu livro que eu escrevi, Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares. Olha, está no nome do livro. Para Agora pacientes e familiares, né? Tem muita informação para os familiares. Eu brinco com o paciente assim, você compra o livro, grifa. E deixa em cima da mesa da sua mãe, do seu pai, ou das pessoas que te falam esse tipo de coisa que a gente acabou de falar, né? Porque muitas vezes a pessoa está despreparada, ou ela só está com medo de que você opere e não dê conta de alguma coisa, ou ela está com medo porque é uma cirurgia, ou ela está com medo dela própria, não saber lidar com as suas mudanças. Depende tanto da dinâmica familiar, que são diversas, né? E são configurações familiares tão distintas, né, que a gente precisa falar sobre isso com o paciente. Mas o paciente é o protagonista. E como a pessoa com obesidade, ela é sempre não, mas muitas vezes infantilizada pela família, por profissionais de saúde, pelas pessoas do trabalho, eu, Andréia, gosto muito de trazer o paciente como protagonista. Desinfantilizar ele, adultizar ele, não importa a idade que ele tenha, né? E ele vai ser o responsável por reger essa rede de apoio e aprender a colocar limites, que é uma coisa muito difícil, né? Então, a gente não tratar a pessoa como infantilizado, como criança, é um primeiro passo. Como um coitadinho, né? Ai, coitadinho, ele não consegue perder peso, tadinho, vai fazer uma cirurgia super arriscada. Porque muitas vezes a família já trata ele assim. E se a gente entrar nesse lugar, ele se sente extremamente solitário, extremamente desamparado. Então, às vezes, a gente puxa esse fio da meada para que ele consiga se posicionar numa família que não ajuda muito. De fato, todos os extremos, né, podem acontecer e a gente tem que ciclar em todo esse meio do caminho, né? Porque vai ter paciente desde o super infantilizado, o paciente super independente, a gente vai ver tudo. E poder olhar cada um como único, entender a particularidade de cada caso. Recente, agora eu tive uma paciente com a cirurgia agendada, com outra equipe, passou comigo. Bom, no meio da consulta, ela me fala que a mãe, de 80 e poucos anos, está fazendo quimioterapia para um câncer de pulmão, se não me engano. Ela levava a mãe para quimioterapia toda semana. E na cabeça dela, ela entendeu que ela ia operar, ia sair do hospital e tudo bem, depois de 2 dias vou levar minha mãe na quimio, se minha mãe complicar, sou eu que vou para o hospital com ela. Aí eu falei, peraí, calma, respira, você vai estar operada. Não, mas a cirurgia é super simples. Eu falei, tá bom, mas você precisa do seu tempo, é o seu momento. Quem a gente pode usar para levar sua mãe para quimioterapia? Porque ela não pode parar. Mas você pode não estar ótima naquele dia. Então, é isso que é o individualizar. Nesse sentido, a rede de apoio, ela não pode ser rede de apoio naquele momento de alguém. Ela precisa ser olhada um pouquinho, né? Mas é o que você falou, está tão acostumada a cuidar Sem que dúvida. ela não pôde se olhar. Isso que você falou me lembrou de uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta no pré-operatório, que é assim, quanto tempo eu vou precisar ficar em casa? Pode ser 1 semana, 5 dias, tá bom? E aí a gente puxa de novo, né? A pessoa, não, pera,
calma. Você já conversou com o seu cirurgião, cirurgiã? A gente tem que estar de acordo aqui. Não, 5 dias você vai passar por uma cirurgia. Tá tudo bem que o paciente bariátrico ele sai andando, falando, pensando, tá tudo certo. Mas lá dentro foi mexido. Você não vai cuidar de ninguém nesse momento. E é um momento que você precisa tirar de você. Ah, não, mas eu não posso faltar no trabalho 10 dias. Não, então você não pode operar agora. E tá tudo bem. Né? Vamos pegar ali um período que você vai poder, né, negociar com quem vai te operar e essa pessoa esse profissional que vai ter que te liberar por quantos dias? Ah, mas eu tenho que dirigir. Não, então... Então, não é agora. Então, a gente tem que também trazer a pessoa para expectativas reais, né? Ah, mas por fora, colinha, bonitinho, né? Não, mas lá dentro tá tudo costurado, mexido e você não vai poder. Então, isso. E outra coisa importante que eu acho falar é que famílias que até existem, que elas estão ali presentes, mas que elas torturam a pessoa. Eu tenho certeza que vocês 3 já escutaram histórias de acabei de chegar do hospital, estava tendo um churrasco na minha casa. Todo dia. Sim, super. Né? Isso é tão comum e a gente Eu fica já tive pensando, paciente, Andréia, que na volta do hospital, o marido passou no McDonald's para comprar lanche para ele e para os filhos. E ele Olha disse, isso, provavelmente, gente. eu vou completar a sua frase, mas quem operou foi você. Você tem que aguentar que as pessoas que não operaram. E tem outro caso de uma conhecida, enfim, que o marido fez exatamente isso. Olhou pra ela e falou, quer lamber a batatinha? Meu Deus! Dormindo com o inimigo. Eu falo isso para as pessoas. Tá dormindo com o inimigo. Fala, amor ele quer de te Deus. matar, cuidado, hein? Eu tive uma cirurgia que eu entrei no quarto da paciente para assinar o termo. O marido estava comendo o hambúrguer com ela em jejum para descer para o centro cirúrgico. Eu falei, para. Não, você tá de brincadeira aqui, né? Não é possível. Ele fez isso. Mas, doutora, quem vai operar é ela. Eu falei, aí na hora eu falei, e ela está dormindo com o inimigo. Aí a gente já É sabe possível. o prognóstico dessa relação, mas não vamos falar, né? Não. Agora, uma coisa que é que eu já vi também pacientes trazerem acompanhantes que, tá, mas como eu ajudo? Então, o primeiro, acho que o que é rede de apoio não é só família. Claro. A Andréia já citou o exemplo do zelador. Acho que qualquer pessoa munida de boa intenção e de um mínimo de humanidade acaba cuidando, só no olhar. O que é rede de apoio, né? Então, é amigo? É só família? Porque as pessoas têm muita dúvida disso. E a outra pergunta é possível fazer sem rede de apoio? Então, nem sempre a gente tem o cenário ideal, né, das coisas que a gente precisa. Tenta fazer o mais ideal possível. É o zelador que você tem? É um amigo que até que mora longe, mas que você pode ligar, né? Faça o seu melhor dentro do seu possível, né? Nem sempre a gente tem. E aí, a gente tem um grande problema, principalmente na Europa, que as pessoas morrem em casa sozinhas e as pessoas vão achar depois. Então, a solidão é uma coisa do mundo contemporâneo. Só para falar um exemplinho aqui, quando a gente estuda felicidade, onde as pessoas são mais felizes no mundo? Existem as Blue Zones, né? Só para sair um pouquinho, mas a gente volta. As Blue Zones são as zonas azuis no mundo, onde as pessoas vivem mais de 100 anos. E aí foram estudar. Tem no Japão, tem na Itália, tem aqui no sul da América do Sul, na Califórnia, tem alguns lugares. O que tem em comum esses lugares? É a alimentação? As pessoas... O que elas fazem? É a comunidade. A comunidade. A pessoa vai na igreja junto, tem um vizinho que fica com a porta aberta, criou o filho junto ali, tá tudo... A comunidade, né? Você se sentir amparado, você se sentir entendido e acolhido... Pertencente, né? Pertencente, né? Por que as pessoas torcem para um time de futebol? É o pertencimento. Por que as pessoas potente, frequentam um clube, uma praça onde você conheceu ali, todo mundo que tem um cachorrinho igual e você conversa? Porque a gente quer e precisa pertencer, né? Então, voltando para a cirurgia bariátrica, faça o seu melhor. Se o seu melhor é dentro da família, ótimo, traga a família para conversar com os profissionais. Se você não tem família, tem gente que não tem, um filho, um companheiro, pai, mãe já morreram, ok, é o que tem. Tenha um amigo, ligue para alguém. Alguém que você não fala há muito tempo, fala, eu queria dizer para você que eu vou fazer uma cirurgia, que eu confio em você. Ai, doutora, mas eu não quero contar para ninguém que eu vou fazer cirurgia. Eu quero emagrecer e eu quero... Não dá.
Primeiro, você vai emagrecer muito e vai ficar na cara. E você pode se resguardar durante o tempo que você quiser. Isso tem que ser respeitado. Mas vamos falar, né? Vamos trazer pessoas possíveis para a sua vida. Então, a gente tem infinitas configurações familiares e de rede de apoio, de amigos e de inimiguinhos também, que são esses que fazem Os inimigos, churrasco. né? Dormir com o inimigo é Né? o pior, né? Aí a gente vê relações que se desfazem no pós-operatório, mas aí já tem a ver com outras coisas. Tem a ver com resgate de autoestima, tem a ver com não suportar mais determinados tipos de abusos morais, emocionais e etc., e que eu não acho tão ruim assim, né? Quando a relação já é ruim, aí vamos falar de relações conjugais, quando a relação já é mais ou menos, em geral, depois que a pessoa emagrece, a relação acaba. Porque ela começa a exigir, né? Porque ela começa coloca no direito a se de colocar desejar. no direito de desejar, no direito de reivindicar, no direito de não ser tratada de determinada forma. Mas quando a relação é boa, isso a gente precisa falar também, porque as pessoas se assustam. Nossa, todo mundo vai se separar depois da cirurgia. Não, quando a relação é boa, ela se fortalece. Quando você tem um parceiro, uma parceira apoiador, aquilo vira um projeto conjunto. Você vê a pessoa vem junto na consulta, ela se orgulha. Fala, olha o esforço que ela está fazendo e eu reconheço isso. E no caso de um casal, de diversos tipos de casais, se você quiser, mas a relação se fortalece tanto. E como é bonito que, na verdade, você pega famílias que mudam o comportamento da família e você vê um paciente que foi submetido à bariátrica impactar no emagrecimento e no tratamento da obesidade da família. Exatamente. Porque todos começam a caminhar no mesmo lugar, né? Muda a escolha do passeio, muda o supermercado, muda o entrar ou não entrar refrigerante em casa. Muda a atividade Todo física. mundo indo para o mesmo lugar, apoiando. né? Muito legal isso. Muito legal. Muda tudo, né? Quando Esse uma seria o nosso mãe- mundo ideal, né? Esse é o ideal. E tem muitas famílias que são assim. Quando uma mãe opera, em geral, que tem filhos pequenos, a gente vê muita essa mudança na alimentação de todos. De todos. Né? Exato. Dos filhos mesmo. Ah, mas tem o dó porque ele não come bolacha. Ela passa a não ter mais dó porque não tem mais Não tem sentido. autopiedade. Ela está se cuidando. Então, a gente vê isso muito presente em famílias funcionais. Eu E acho outra que- coisa. Fala. Eu ia perguntar, sei que a gente estava falando da família, da rede de apoio. E quando a gente tem aquela família, geralmente tem acontecido, tive alguns casos, a família não quer vir conversar na consulta porque ela simplesmente é contra. É aquela história de, você não precisa disso, você é linda do jeito que você é. Ninguém quer partilhar dessa decisão, desse tratamento, desse cuidado. E aí, eu sempre fico pensando, esse paciente, ele vai seguir sozinho? Tá tudo bem ele seguir sozinho? Eu não posso nem negar, nem permitir, enfim, é uma decisão que é dele. Mas, enquanto psicóloga, você atrasa esse processo desse paciente porque ele está inserido num ambiente que vai ser, talvez, dificultador ali desse entendimento? Olha, essa pergunta de $1 milhão, né? Assim, é justo a gente atrasar o processo de uma pessoa que está... Você sabe que ele, paciente, está totalmente preparado, de verdade, engajado, leu, se informou, se interessa pelo que os profissionais falam, mas a família não, é justo, né? E aí, nessa ideia de não infantilizar a pessoa, mas ainda é justo que você está vendo ali que ele está preparado, que tem um sofrimento, claro, na obesidade e que a gente vai atrasar por conta disso. Claro que a gente vai tentar trazer alguém, uma avó. Alguém vai, se ele tem essa família, alguém vai se solidarizar. Mas quando a gente acolhe a família, em geral, eles baixam a guarda. Uhum. Em geral, essa família agressiva, que está contra, que não quer se comprometer, porque sabe que ele está ali correndo um risco, é uma cirurgia, em geral, eles estão com medo. Em geral, é mais medo do que tortura. Ou desinformação, né? Desinformação. Ou desinformação, porque ainda existe. Ainda existe Muito. a ideia de que a cirurgia é o caminho fácil, Muito. Sim. que obesidade não é doença. Então, óbvio, se eu tenho uma família que tem essa crença de que obesidade é puramente desleixo,
essa família, óbvio, Não vai se quer se colocar comprometer, contra claro. a cirurgia, entendendo, poxa, então é aí que ele está sendo mais desleixado ainda. Claro. Né? Ele está sendo top 5 desleixado, né? Então é E isso. tem outra coisa, né? A cirurgia hoje já tem muitos anos no Brasil, no mundo. Todo mundo já ouviu uma desgraça. Ah, meu vizinho fez, engordou tudo de novo. O outro ficou alcoólatra, o outro morreu, o outro não sei o quê. E começa, né? Fomentar o negativo, A né? só falar esse tipo de coisa. Vamos falar que a cirurgia bariátrica é um tratamento que, quando bem indicado, feito por profissionais qualificados, e paciente bem preparado, é o melhor dos mundos. Eu sempre digo que a cirurgia pode ser a melhor ou a pior coisa da sua vida. Vai depender dessas coisas que eu falei. Protagonismo, na verdade. Protagonismo, profissionais preparados, do bisturi à saúde mental, à nutrição, à atividade física, e o paciente, a pessoa do paciente ali engajado e interessado em melhorar. E o que chama atenção é que, às vezes eu falo isso, o paciente chega no consultório e fala, ah, mas o fulano ficou com cara de doente. Eu falo, sai aí na recepção agora e me conta se tem algum operado. Não e nos sabe. nossos consultórios hoje em dia, ou é pré ou é pós, né? Não tem o que Vai. fazer. O restante ele vai se dissipando. Porque o paciente bem acompanhado, que faz um bom segmento, ele não parece ser portador da doença obesidade. Né? Ele está em remissão da doença ou em total controle da doença. Então, ele não chama atenção. Como ele não chama atenção, para o highlight vai o quê? O que está bebendo muito, o que voltou a engordar. Então, cria para o leigo que não vive, né, o tratamento da doença ou não está muito interessado nisso, a ideia de que a cirurgia bariátrica tem alto risco de dar errado e ele não vê o resultado bom. E o humano tem uma tendência a voltar a olhar para o que é trágico, porque é isso que chama atenção, não é a notícia boa que corre. Que um paciente me falou isso, eu achei tão interessante. Ele falou assim: ah, doutora, já me falaram um monte de coisa, eu já olhei, mas quer ver? Vamos fazer um teste comigo que um amigo meu me ensinou. Eu falei: ai, vamos fazer o teste. Vamos lá. Ó, paciente ensinando. Me ensinou muito. Ele falou: pega seu celular. Eu peguei. Ele digita Boeing, ele trabalha com aviação. Digita Boeing. Você sabe quantos Boeings voam no Brasil? Gente, ele me falou, e óbvio que eu não sei dizer. Digita aí, Boeing 737. Agora no Brasil são, sei lá, 5 milhões. Mentira, 1.000. Só aparece os que caíram na primeira linha da pesquisa Claro, do Google. Exatamente. Porque as atenções são voltadas sempre para o negativo. E esse paciente... Aí eu dou esse exemplo para a maioria dos meus pacientes que fica meio inseguro. Porque a notícia ruim é que corre mais rápido. É o que invade e é o que chama atenção. Lógico. E o leigo, né? Agora, você imagina, se invade o paciente que está sofrendo com a obesidade, que tem mais informação, imagina o familiar Coitado. que está meio Que nem sofre disso. entrando no ônibus andando. Ó, Ele cara, não tá nem paralisa. entendendo, né? Então, Gente, eu a gente- entendo pouco a A família. gente pode usar figuras públicas aqui para falar sobre processo bariátrico. A Jojo Todinho, vamos falar. Sim. Não é minha paciente, não passou comigo, nem nada, mas ela se expôs, então acho que a gente pode falar. Como ela foi atacada porque ela ia fazer uma cirurgia? Você não se aceita, você não aceita o corpo que você tem, a obesidade. Então, é assim, a pessoa com obesidade, se ela não faz nada, teoricamente, ela é atacada. Que desleixo, a pessoa não se cuida. Como é que você deixou chegar nesse ponto? Isso a pessoa já não sabe que é uma doença, que não é uma escolha. Ninguém nunca no mundo acordou um dia e falou: meu projeto de vida é ter obesidade. Nunca aconteceu isso, né? Então, a pessoa com obesidade, ela já é culpada. Aí ela diz para a rede dela que ela vai fazer um tratamento clínico, nutricional, seja lá o que for. Mas que absurdo, você vai tomar remédio, faz mal, vai caminhar, fecha a boca, pelo amor de Deus, você consegue, eu tenho certeza. Se ela diz que ela vai fazer uma cirurgia bariátrica, Cai o mundo, né? acabou. Mutilação, caminho mais fácil. Tem certeza que você vai fazer isso? Você não precisa disso, que bobagem. Então, a gente ainda escuta essas histórias no consultório. Melhorou muito, tá? Eu tenho que dizer que Não, a gente vai em caminhando. 25 Melhorou, anos de né? consultório melhorou muito. Muito tempo atrás, isso era realmente... A pessoa ficava sozinha e agora tem rede de apoio, tem Podbari, tem Obesidade Brasil, tem outros lugares para a pessoa buscar informação de qualidade em linguagem acessível. Talvez vocês lembrem quando a gente só falava disso em congressos e não para o paciente, para a pessoa que precisa ouvir isso tudo que a gente está E acho falando. que por isso muitos grupos de Facebook, Instagram se formaram
de bariátricos. Exatamente. Porque quando a gente não tem a rede de apoio, a gente busca uma rede de apoio. Pertencer é uma obrigação, né? É uma necessidade primária, né? Ainda assim, Ana, eu acho que a gente tem que informar que cuidado com redes sociais. Se você não tem a rede boa, você pode cair na... Isso. Cuidado com redes sociais, porque assim, tem muita gente que precisa se expor ou usa aquilo meio como uma função terapêutica e, na verdade, vai falar das desgraças. E ok, as coisas ruins acontecem também. Mas se você está bem preparado, numa equipe competente, que sabe o que está fazendo, como eu falei, a cirurgia pode ser a melhor coisa da sua vida. E todas vocês já escutaram essa frase depois de 7, 8 meses, 4 meses até... Por que eu não fiz isso antes? Muitas. Incontáveis. Né? Incontáveis. Nossa, né? Ou foi a melhor coisa que eu fiz. Graças a Deus, toda semana. Por que eu não fiz isso antes? Eu fiquei com tanto medo. Né? Eu falo, não fez isso antes, porque tudo tem o seu momento. Parece que um dia a pessoa acordou e falou, uau, vou fazer cirurgia, e que foi um repente. Não, aquilo foi um processo de sofrimento, de tratamentos frustrados, de engorda, emagrece, de sofrimento mesmo. Pelo contrário, né? A gente sempre discute o tempo longo que existe entre o paciente ter indicação de fazer a cirurgia e chegar até a cirurgia. Você sabe, André, que a gente tem casos no consultório de pacientes que nos procuram e, por algum motivo, se perde e não faz a cirurgia. Passados 2, 3 anos, um tempão, ele volta, aí você vai lá ver, nossa, você passou aqui comigo em 2019 ou 2020. Não, doutora, e o que aconteceu? Me conta. Aí a pessoa fala, eu estava com medo, ou a família, não tive apoio da minha família, ou minha mãe ficou doente, enfim, N coisas, né? E, doutora, olha, eu tentei de tudo, viu? E eu não consegui, eu tô aqui, eu vou operar. Bem, essa pessoa passa pelo processo, ela opera e ela fala isso que você comentou, que é, nossa, doutora, se eu soubesse, eu teria feito lá em 2020. E a minha resposta sempre para essa pessoa é isso que você comentou, que é, mas você não é mais aquela pessoa de 2020. Talvez você não tivesse essa recuperação tão maravilhosa que você teve se você tivesse operado em 2020. Tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. Isso. E a gente não tem que adiantar as coisas. Por isso que realmente a gente tem que entender os momentos de cada um, né? Como a Ana comentou, né, de uma paciente, eu tenho que operar quinta-feira. Você pode operar na quinta? Poxa vida, se a sua saúde, né? Se a sua vida está embasada numa data do calendário que não pode ser mudada por, sei lá que motivo que você inventou, será que você realmente está preparada para passar por todo esse processo? Então, realmente precisa desse momento, né? E se tiver uma rede de apoio para poder ajudar, melhor ainda. E uma coisa que eu percebo sobre rede de apoio é que, às vezes, a pessoa não pediu para essa rede de apoio. Ela simplesmente não falou, não perguntou, não se expôs, né? Com medo. Não reivindicou. Com medo. E eu vou dizer para vocês que eu, médica formada, fui operar. E eu fiz tudo e não contei para os meus pais, que eram a minha rede de apoio daquele momento. E fui contar cheia de medo. 10 dias antes da cirurgia, 15 dias antes da cirurgia. Coitada dessa família, né? A minha mãe... Coitada, mãe, perdoa. E eu fui morrendo de medo. Acho que era 3 semanas, tá, gente? E eu fui morrendo de medo. Reuni todo mundo numa sala. Parecia que eu, sabe? Falei, então, porque... E aí eles olharam pra mim e falaram assim, você quer? Eu falei, quero. Que bom. É isso aí, que bom. O que precisa fazer? Aí eu fiquei, tipo, é isso. Você, às vezes, não perguntou, você não conversou. Então, às vezes, é só isso que falta, né? Tem gente que realmente não tem, e tá tudo bem. A gente vai contar com os profissionais, como a Andréia, como a gente. Mas, se você tem a possibilidade, pergunta. Às vezes, só faltou isso. Ô, Márcia, você não acha que também isso que aconteceu com você tem muito a ver com o padrão que a gente aprende desse mundo contemporâneo que nós vivemos, que a gente tem que ser autossuficiente? Não, você que tem que resolver sua vida. Você é adulta, minha filha? Você não é adulta? E ainda mais no julgamento, você é médica. Como que você não emagrece? Além de tudo, você é médica, você é psicóloga. Como é que você chegou nisso? Exato. É tão difícil também, muitas vezes, a gente pedir ajuda, né? Muito Eu difícil. vejo dificuldades no dia a dia disso. Eu vejo pessoas que é muito fácil ela prover, ela dar atenção, porém, ela pedir a atenção, por exemplo, mude a sua rotina para cuidar de mim, é muito difícil para essa pessoa. E ela, às vezes, até pode ter essas possibilidades, mas ela se sente, ai, não quero atrapalhar, ai, por que não? Não, a insegurança de ouvir o não.
Ouvir não é difícil. Sim. Então, acho que você, no medo de ouvir o não, você você nem fez o pedido. E de ser julgada, né? Eu acho que isso que você está falando era o seu medo de falar, você não deu conta sozinha, ou qualquer fantasia sua, porque pelo que você está contando, a sua família não deu um indício. Não, gente. Né? Isso é Louca. Não é louca. Minha mãe não é ficava louca. incentivando. Tipo, Não era é uma, louca. minha Às família é vezes a super família Na acolhedora. verdade, é aquele Sabiamente. fantasma que a gente cria, que normalmente É. é 10 vezes o tamanho da verdade, da realidade, Exatamente. né? Isso E é o muitas caso típico. vezes a família, sabiamente e maduramente, está esperando você tomar a decisão, Lógico. né? Essa é uma família apoiadora. É uma família que fala, eu não vou forçar, porque não é o meu papel, se ela não está preparada, ela mais do que ninguém sabe o que é cirurgia bariátrica. Mas quando você chega com a notícia, assim, que bom, a gente está aqui para isso. Essa é a melhor dos Parecia que eu ia mundos. ser presa, assim. Eu fiz um... Na sua cabeça, né? Na minha cabeça. É um Na sua fantasma. cabeça, eu Mas você sabe montou que- o tribunal. André, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Pois não. Você já teve pacientes que deram conta da Bari muito bem, sozinhos? Já. Sem rede de apoio nenhuma? Já tive. Claro que eu e os outros profissionais nos propusemos, né, a estar ali meio de plantão para aquela pessoa. Mas a gente fez, assim, na impossibilidade de ter... X. Acontece, né? 25 anos trabalhando com pessoas com obesidade, com cirurgia bariátrica, já aconteceu. Sim. Deixa a dieta pronta, vamos programar desde a coisa mais básica, como você vai chegar em casa, vai ter alguém... Porque é quantos dias você vai importante a ficar no gente também hospital? falar isso para as pessoas. Sim, muito. Porque a gente realmente, cada um tem uma realidade. E tem pessoas que não têm uma Não rede é de o ideal, apoio. né, Karina? Mas a gente não trabalha só com o ideal. Né? O mundo não é o Você ideal. sabe que eu é tenho uma ideal. percepção que a gente tem realidades diferentes, né? Então, consultório é um paciente que o acompanhamento dele é mais rápido, né? Por N motivos. Mas quando você está, por exemplo, vinculado num programa de emagrecimento de algum plano de saúde, em que o paciente vai ficar lá 1 ano, 2 anos no preparo cirúrgico, clínico e cirúrgico, por exemplo. Eu, quando tive o primeiro contato com esse tipo de preparo, eu fui muito resistente, pensando, uau, isso aqui vai ser um absurdo. E hoje, inacreditavelmente, eu vejo que são 2 anos preciosos para muitos. Que eu fico até ambivalente hoje, porque eu acho que 2 anos... Não falando que 2 anos como um número cabalístico, mas um preparo mais alongado, não fazer aquele preparo fast, que tem paciente que opera em 3 semanas. E eu fico pensando o que ele preparou em 3 semanas, que é impossível, né? Mas ter esse preparo mais alongado te dá tempo de pensar, de amadurecer, de adultizar, de ser protagonista mesmo, de buscar a rede de apoio. Porque, às vezes, quando você está num programa de muito tempo, as pessoas começam a perceber que você está se modificando. Então, tem uma pessoa aqui que está no meu convívio, que está indo em um monte de consulta, vi que mudou a maneira de comer. Nossa, a pessoa começou a fazer... A rede de apoio vai aparecendo, ela vai brotando. Né? Muitas vezes, Ana, a pessoa não tem escolha. Ela tem que passar por esse processo por uma questão de convênio e ela fica lá 2 anos se preparando. Está mais preparada ou menos, não importa. Mas eu já vi coisas muito legais acontecerem nesses lugares. Sim. Por exemplo, uma paciente virar a rede de apoio da outra. Muito. Sim, muito. Muito. Na sala né? de espera do consultório. Uma, Não sei se vocês uma têm paciente isso. ficar no hospital com a outra. Com a Marca outra. 3 ao mesmo Telefone. Né? Eu já vi isso acontecer muito. Que são as tribos Vi que vão também. se formando por pertencimento. Né? Isso. Ali a dor é a mesma. Isso. A aliadora é a mesma. Muitas vezes, uma das pessoas é sozinha mesmo, não tem. E ela encontrou ali uma amiga, apoio, uma sem pessoa dúvida. da confiança dela que O que ficou eu no já- hospital com ela. O que eu já vi muito de rede de apoio é... Porque a gente opera muitas pessoas que são amigas, né? Sim. Então, você começa a operar uma que ela trabalha numa empresa e quando você vai ver, você já operou 300 pessoas daquela empresa, porque um fica sabendo do outro, Sim. enfim. E quem é a pessoa que fica no hospital com ela de acompanhante? É a amiga dela que operou com ela, Isso. que operou. E aí, a amiga dela do trabalho que ajuda. E assim por diante, né? Porque entende toda essa jornada. E às vezes não julga tanto quanto às vezes um familiar, que também te quer muito bem, mas ele não assiste, ele não entende a minha doença. E quem já passou por aquilo, às vezes entende e compreende melhor. Como a dieta líquida tem coisinhas chatas, como dói mesmo, como às vezes a gente passa por momentos que não tá legal.
Então, também escolher essas pessoas, eu achei aquilo super legal de ver, sabe? Eu acho muito bacana ver como eles acabam fazendo uma rede entre eles mesmos. E é Sim, o que uma tem, teia, né? O né? poder da comunidade. Então, você vai pela comunidade que você constrói. E né? uma coisa que a Ana fala muito e que eu acho que é valioso: quem nunca foi obeso não entende a dor da obesidade. Não entende, não vai entender nunca. Então, é difícil. Até você pedir a rede de apoio, até você entender. E o processo realmente faz as pessoas irem aparecendo, né, Ana? Acho que é importante. Eu fui muito resistente quando eu comecei a lidar com esse tipo de programa. E hoje óbvio, tem casos e casos, mas hoje eu olho um programa mais alongado de acompanhamento, principalmente psicológico e nutricional, para mim faz muito sentido. Porque eu acho que a gente não pode... É isso, eu estou pegando alguém que vive uma doença há muitos anos. Aquilo está totalmente enraizado em comportamento, em crenças, em tudo. Ninguém muda. Então, eu faço uma palestra dizendo, gente, não é fácil comer de 3 em 3 horas para quem nunca comeu. Não é fácil beber água para quem nunca bebeu. Não vai dormir, operei, acordei no dia seguinte, vamos lá, comer de 3 em 3 horas, golinhos. Não. Então, se eu tenho 1 ano para começar a modular meu comportamento, entender onde vão estar as minhas dificuldades, porque de um é diferente do outro. Tem um que vai ter uma família super legal, que às vezes você quer pegar a família para você, né? Tem uns que eu quero para mim, aquela família. E tem outros que a família é um fator dificultador. Tem aquele que vai ter que buscar uma rede. Então, este tempo vai fazendo com que tudo vá aparecendo de uma maneira mais leve. Então, hoje eu fico pensando... Eu olho no meu consultório hoje para alguns pacientes pensando, poxa, como seria bom ele entender que esse processo faz parte, né? E que não tem tempo certo. E eu acho que também, Ana, quando a gente fala, eu também participo de alguns convênios com esse processo e tal, até para o próprio paciente ter um entendimento da doença. Sim. Da obesidade como doença. Porque tem pacientes que chegam lá, não, doutora, eu já fiz tudo, eu vim aqui hoje porque eu não aguento mais tomar remédio, eu não aguento mais na academia. Você fala, poxa, entendeu tudo errado. Não entendeu nada. E aí, acho que esse processo de auto-entender isso aí faz muita diferença. Porque aí ele entende que o motor daquela máquina, que quem vai fazer aquela roda girar é ele, não é mais ninguém. Eu vejo isso com algumas ressalvas, assim, por exemplo, claro que a minha primeira escuta é entender o quanto essa pessoa está crua em relação ao entendimento da cirurgia bariátrica, ou quanto ela está preparada, entendida. Tem gente que chega na primeira sessão, você vê que ela estudou, que ela sabe, que ela já ensaiou fazer algumas vezes, que ela convive com pessoas que fizeram e que, assim, eu sei que eu vou usar menos tempo para preparar aquela pessoa. Ela está cozida, não está crua. Ela já entendeu muitas das coisas. Tem gente que chega completamente alheio ao papel dela, né? E aí, sim, eu sei que eu vou usar mais tempo para preparar aquela pessoa, né? Inclusive, eu nem uso tanto mais a avaliação psicológica. A gente fala de um preparo psicológico, né? E, claro que o ideal é que esse paciente esteja presente, que tenha esse acompanhamento. Mas quando tem esse lugar da fonte, né? Onde ele precisa participar de um grupo, ficar ali X tempos, tem uma fila, tem uma burocracia, ele precisa entender isso também, né? A cirurgia não vai aparecer assim ilimitadamente para todo mundo, e ainda bem, porque a pessoa tem que ir preparada, que ele aproveite da melhor forma, né? Que ele entenda que aquilo é uma imposição, às vezes do convênio, ok, mas que ele use aqueles profissionais que estão ali para que ele se prepare melhor. Muitas vezes o paciente fica muito revoltado, porque ele sabe que ele vai ter que ficar 2 anos ali, e ele simplesmente se fecha. Eu não quero ouvir, eu só quero estar aqui de corpo presente, estar ali, né? Ele não aproveita aquilo. É o que tem. Se é bom, se é ruim, quanto ele está preparado, ele tem que cumprir com aquilo, burocraticamente falando, que ele aproveite da melhor forma, né? Sejamos justos aqui, nem todo mundo precisaria ficar 2 anos ali. Eu acho que não tem uma receita de bolo, mas hoje a minha impressão paga um preço mais caro o que não foi bem preparado. Sem dúvida. Então, se eu tiver que escolher num olhar raso, porque às vezes a gente não consegue olhar todos os pacientes numa profundidade como deveria. A gente queria um mundo maravilhoso, todo mundo ter o melhor acompanhamento psicológico, mas às vezes a gente não consegue. Se eu tiver olhar num olhar raso,
pagará um preço mais caro o paciente que foi operado sem ter o bom preparo. Mas o meu ponto, né, é mandar o recado para esse paciente, que ele aproveite o que ele tem da melhor forma possível. Ele vai ficar 2 anos? Ok. Ou no ele SUS tem que vai ficar... No SUS vai ficar muito mais Muitos tempo. anos, né? Que ele aproveite o que tem, né? Que ele não se revolte. Porque quanta gente vai para a faculdade e sai da faculdade lá com as notas mínimas, meio empurrado, sai um profissional mais ou menos, mas para ele tá bom. Na cirurgia bariátrica, você não pode chegar nas reuniões, nas consultas, e simplesmente desligar a sua cabeça e falar, tá bom, tá falando um monte de abobrinha que eu já Às sei, vezes eu tô dando já palestra, eu sei. pego uns dormindo. Aí eu penso comigo, tomara que ele tenha apneia, ele esteja dormindo porque ele tem apneia. E não porque ele não tá nem aí com o que eu tô falando. Várias vezes eu penso isso. Sério? Quando eu pego... Não precisa ter apneia, muda o tom do que você tá falando, a Não, pessoa várias acorda. vezes. Não, porque eu penso assim, ou tá muito chato, tomara que ele tenha apneia. Mas eu acho que tem Porque a ver aí- com essa história de você se fechar. Você tá ali por uma obrigação que lhe foi lhe imposta, ok, faz parte, é o contrato, é o que tem que ser feito. Mas realmente eu percebo que tem... Quem aproveita, aproveita. Eu já peguei no consultório o paciente marcando consulta online com a minha psicóloga e descobrimos que ele fechou a imagem e ele não estava na consulta. Ah, não era ele? Ah, Não era ele. Ai, gente. Não era ele. Então, mas aí cabe ao profissional, Mas no caso, a entender. psicóloga, Ah, é difícil, né? Quando nós Não descobrimos vai que não era conduzir a ele... consulta desse jeito. Não, porque na verdade a gente descobriu pela modulação da voz. Por um acaso, mas foi ao caso, senão eu não teria descoberto, porque era a primeira consulta com ela, mas calhou de eu entrar. Eu entrei na sala dela, ela falou, pera só um pouquinho, Ana, tô na consulta. E aí, quando ela falou o nome do paciente, eu falei, mas gente, essa voz tá estranha. Falei, Elaine... Aí brinquei com ele, voz tá estranha? Você tá no celular? E aí eu vi um brecada de som, eu falei, abre a imagem, por favor. Não, Aí não era abriu. ele. Abre a imagem. Eu falei, olha, infelizmente, sem imagem a gente vai cancelar a consulta. Não vai acontecer. Gente, não se fechem, é tão importante, né? E... Não era o paciente. Você já pensou? Você pediu alguém para fazer terapia para você? Então, Faz aí para mim. esse é o meu recado. Aí não dá, Aproveite né? o que tem. Aproveite os E você vê, profissionais que né? tem. Às vezes você pega esses pré-operatórios mais longos, igual vocês estão comentando, que realmente às vezes é muito difícil para a pessoa. Mas ela tem também, se ela vai com uma rede de apoio legal, tem uma mãe que apoia, um pai que apoia, um marido, uma esposa, enfim, quem seja. Ou amigos que ganhou lá. Sim, faz né? uma rede de apoio Poxa lá mesmo. É. Como isso pode ser maravilhoso. E rede de apoio é essencial, né, no processo. Acho que ela tem que fazer parte, mas ela não impede. Ela existir ou não impede de fazer a cirurgia. Eu acho que é o que a Ana fala tanto e que eu concordo muito do protagonismo. Você tem que estar pronto. Não adianta sua mãe estar pronta. Ela não vai passar pelo processo. Seu Ela marido... vai te ajudar se ela estiver pronta, mas Exato, não é ela. mas que tem ela que tá não pronta. vai passar pelo processo, E, né? Andréia, que dica que você daria para quem está ouvindo e é uma rede de apoio? Boa pergunta. Tem um capítulo só sobre isso. Dá uma Aliás, resumidinha. Andréia, depois do final do vídeo, do final do nosso episódio, a Andréia vai dizer onde encontramos o livro, que todo mundo precisa ler. Então Fala. vamos lá, para essa pessoa que é rede de apoio e está nos escutando, o que você poderia dar de dica para essa pessoa? Vá numa consulta, em primeiro lugar. Vá, se interesse. Antes disso, escute o seu familiar que vai operar. Escuta a dor dele. Escuta que ele não muito provavelmente ele não está fazendo uma cirurgia por oba-oba, de uma maneira displicente. Ele está sofrendo, né? Quando você entende isso, você consegue um pouquinho melhor se colocar no lugar dele, né? Mas se você tem oportunidade, e sempre tem, se você reivindicar, você vai numa consulta. Escute, né? E aí eu brinco. No meu livro... Tem muitas coisas, por isso ele chama Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, porque eu considero muito quem está em volta, quem está em torno, quem está junto, né? É uma participação muito importante. Aí eu brinco para o paciente, compra meu livro, dá uma grifadinha assim e deixa para a pessoa que você não está se sentindo entendido, né? Muitas vezes. E tudo bem você ter medo. Se você é um familiar, se você é um amigo, se você é uma rede de apoio, tá tudo bem você ter medo também. Tá tudo bem você não querer se responsabilizar, porque você não é o responsável, mas você é a rede de apoio, que é outra coisa. Você tá ali, você sabe o que aquela pessoa vai passar e que você precisa ajudar ou estar presente. Então, esteja presente. Isso já é um presente. É um presente. Né? Às vezes não precisa fazer nada, é só ficar ali do lado e tá tudo Isso certo. já é tanto, né? Nossa, Ter a muito. informação mínima Claro. necessária, básica, né? Mas estar presente já é muita coisa.
E é muito legal quando a pessoa se sente entendida. Não seja a pessoa que faz churrasco o dia que o paciente chega do hospital. Pelo amor de Deus. Tá? Que mensagem Mesmo que a boa. pessoa diga, o paciente diga, eu não me incomodo. Tem muita gente que diz, eu nem tenho vontade, vocês podem comer aí o que vocês quiserem, eu estou tranquilo. Mas desnecessário. Que mensagem esclarecedora. Andréia, muito obrigada. Eu acho que esse papo sobre rede de apoio, famílias, amigos que nos apoiam, né, nessa transformação tão grande que é a cirurgia bariátrica, é tão importante. E ter uma equipe multidisciplinar do lado, podendo também apoiar essa rede de apoio, esse paciente, para ele entender o protagonismo dele, mas como a rede de apoio pode ajudá-lo nesse momento, é muito legal. A gente sabe toda a dificuldade que é se locomover, ir às consultas, fazer tudo que tem que fazer. Não é fácil. Fazer cirurgia bariátrica não é fácil, mas aproveite o melhor que você tiver. Isso, e o paciente entender que ele pode usar, né, tanto o médico quanto a equipe ao seu favor, junto com a rede de apoio dele. Nós também somos uma rede de apoio. É isso que eu ia falar. Exatamente. Senti. E, Andréia, deixa então pra gente as considerações finais sobre o seu livro e onde a gente encontra esse livro, que é um manual de instruções. Olha, mais fácil de encontrar é online, na Amazon. É Perfeito. o mais rápido, fácil, barato de encontrar. Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções. Ele está fazendo 10 anos esse ano, o livro. E é um livro que, assim, você põe um livro no mundo, ele é que nem um filho, você não sabe exatamente, né, como ele vai. Ele é usado em universidades, ele é usado por famílias, ele é usado pelo paciente, que me traz grifado, é uma delícia. Ah, que gostoso. Né? Ele te ensina a perguntar coisas que às vezes você nem imaginou que você precisa saber. Então, é um livro que eu quis escrever em linguagem que todo mundo, a pessoa mais simples, né, ela possa entender e acessar. Então, é um companheirozinho, né, para os momentos de pré ao resto da vida, de pré-operatório ao resto da vida. Perfeito. Obrigada. Eu conto aqui a minha história e muitas histórias, no final, tem depoimentos de muitos pacientes em diversas etapas do pós-operatório. Então, é para todo mundo. Muito legal. Obrigada, Andréia. Muito obrigada a gente pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Nós por essa também. conversa tão... Ficaria aqui muitas vezes com Mas você vocês. vai voltar muitas novamente. vezes. Nos veremos novamente, com certeza. Obrigada, Obrigada foi um a ótimo vocês. episódio e até o próximo Pod Bari. Vem com a gente.